Ok, pessoal, então nesse bloco, deixando, né, um pouquinho para trás, né, nosso capítulo sobre a inspiração bíblica, que depois vocês podem ler alguma coisa mais, a partir também dos slides que tem ali. Eu passo a essa temática, né, da interpretação da Bíblia, que também aqui faço também algumas observações somente, porque no início do semestre eu indiquei para vocês a leitura daquele documento da Pontifícia Comissão Bíblica, a interpretação da Bíblia na Igreja, né, que talvez é o que mais expressivo ao tratar especificamente dos métodos, ao apresentá-los, né, cada um deles, métodos de abordagem, fazendo sinteticamente, evidentemente, e depois apresentando, né, os elementos positivos de cada um desses métodos e também os seus limites. De toda forma, no âmbito da interpretação da Bíblia, a gente tem uma série de documentos que vale a pena recordar, né? A começar do documento, né, Providentíssimos Deus, né? Depois de Providentíssimos Deus, que tratou especificamente do estudo da Bíblia, um outro documento chamado Divino Aflante Espírito, 50 anos depois. Então, esses dois aqui, que são importantes, antes do Concílio Vaticano II, depois o documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbo, né, e depois do Concílio Vaticano II, a interpretação da Bíblia na Igreja. Então, esses quatro aqui, né, vale a pena, né, vocês darem uma olhadinha, reler esses documentos aí, né, em tempos feriais, né, depois que estiverem cansados, né, de assistir desenho animado, né, podem dar uma olhadinha neles, né, vale a pena recordar alguns elementos de base. De toda forma, com relação à interpretação da Sagrada Escritura, né, o cristianismo católico tem uma insistência importante, né, o magistério eclesial tem uma insistência importante, né, de que isso deve ser feito, a interpretação da Bíblia, seja lá qual for o método que você estiver usando, né, essa insistência de que o ponto de partida tem que ser a fé do exegeta, e o segundo elemento é a sua ambientação numa eclesia. Em outras palavras, né, o verdadeiro exegeta, para o cristianismo católico, precisa ser uma pessoa de igreja, uma pessoa da eclesialidade. E por isso, uma interpretação, né, seja lá qual for, por parte de alguém, né, que não tenha fé ou que não faça parte de uma igreja, ela é uma interpretação, digamos assim, solapada nas suas bases mesmas. Então essa é a existência que o cristianismo católico vem destacando de novo em todos esses documentos ali como postura inicial. Então, na interpretação, evidentemente, é que você não vai pegar né, o cristianismo católico, né, se você não pega, digamos assim, um texto bíblico, né, e, sei lá, coloca em cima da cabeça, né? Bota aqui, né? Põe em cima da cabeça, né, e fecha o olho e diz, Deus, né, me ajuda a entender. Porque dessa forma aqui, né, você provavelmente não vai avançar muito, né, não vai avançar muito no conteúdo da Sagrada Escritura. Então, posturas mágicas não funcionam. Posturas mágicas não funcionam, né, para entender melhor a Escritura. Não funcionam. Multiplicar rezas pode ajudar para muita coisa, mas não tanto para compreender melhor a Escritura. Em outras palavras, estamos falando aqui do âmbito, aspecto da Sagrada Escritura, que é palavra de Deus em palavra humana, né? E como ponto de partida, a porta de entrada é a linguagem humana, o texto como texto humano, sem nunca perder de vista o fato de que se trata de palavra de Deus. Tá mudo. Já tô falando meia hora com o microfone desligado. Estou gritando, faz a hora que o microfone muda, né? O que eu estava dizendo, né, que retomo um pouquinho então,
Eu falava de 4 documentos importantes, né, no estudo da interpretação da Sagrada Escritura: Providentíssimos Deus, Divino Aflante Espírito, são 2 antes do Concílio Vaticano II, o documento do Concílio Vaticano II chamado Dei Verbum, né, e o 4º documento, a interpretação da Bíblia na Igreja, né, da Pontifícia Comissão Bíblica, assinado pelo Papa João Paulo II em 1993. Então, esses 3 documentos. E eu mencionava o fato de que a Sagrada Escritura, né, ela é palavra de Deus, mas em linguagem humana, e o ponto de partida, evidentemente, né, é o estudo do texto como texto humano, como linguagem humana. E por isso não adianta colocar a Bíblia, né, na cabeça e multiplicar a reza, que isso talvez não vai auxiliar tanto na interpretação da Sagrada Escritura. Todos esses documentos, eu dizia, insistem sobre a postura inicial do exegeta cristão católico, isto é, que seja uma pessoa de fé, né, e que pertença a uma eclesia. Por quê? Porque a Sagrada Escritura, né, foi escrita neste ambiente, foi escrita por pessoas de fé, que queriam comunicar a fé como conteúdo, como mensagem salvífica, e que eram membros de uma igreja. Então, o lugar, o espaço vital da interpretação da Sagrada Escritura é o mesmo ambiente no qual ela foi gestada, isto é, na igreja, né, por pessoas de fé. Então, isso é o que a gente mais ou menos, tomando um pouquinho, né, estava mais ou menos comunicando. Então, como a palavra de Deus é palavra de Deus, mas em linguagem humana, o ponto de partida é a linguagem humana, como porta de entrada. Claro, sem nunca perder de vista que se trata de palavra divina. Então, a primeira coisa que deve ser buscada pelo exegeta é a chamada intentio auctoris, a intenção original do autor. O que ele quis dizer? É claro que você não tem condição de passar um zap, né, para o cara lá no céu e falar: o que você quis dizer com isso aqui? Não tem jeito. Então, o que você tem é o texto escrito. Então, o texto escrito é o primeiro ponto de partida que você tem que atacar. Quer dizer, o que está escrito aqui? Primeiro desafio do exegeta é ler o texto. E, se possível, na língua original na qual ela foi escrita, né? Por isso vocês estão estudando aí, né, grego, hebraico, etc., para poder ter um mínimo de acessibilidade um pouco mais direta aos textos. Então, assim, a intenção original do autor, inicialmente, ela é buscada a partir do que está escrito. O que exatamente está escrito? Né? Então, entender, né, o campo semântico de cada uma das palavras. Os vocábulos lá empregados precisam ser, né, investigados. Por isso existem exegetas. Existe uma seção do estudo bíblico que se chama filologia. Não é filosofia, é filologia. Filologia, né, é o estudo, né, bastante árduo até, considerado por alguns, né, porque você pega uma palavra e investiga aquela palavra em todos os aspectos, desde a origem, desde o parentesco com outras línguas semíticas, desde os seus as diversas nuances, né, do seu campo semântico. Como que se faz isso? Você pega a palavra e vê os seus usos. Por quê? Porque as palavras ganham ou têm ou expressam significados diferentes em contextos diferentes. As palavras não são unívocas no seu significado. Esse é o problema de um dicionário. Aí você pega um dicionário, os michuruca menos, né? Você pega um dicionário, tem a palavra numa língua aqui, na frente tem a outra palavra na outra língua. Como se houvesse perfeita, idêntica adequação, univocidade semântica de um termo para o outro. Que não é verdade, porque a palavra, mesmo numa língua específica, ela não tem um único significado. Tem uma série de significados de acordo com seus usos. Então, assim, a análise dos vocábulos bíblicos, eu falei, acho, na aula passada, né, da importante obra, ou a aula precedente ainda, importante obra de Kittel, né, sobre o vocabulário teológico do Antigo Testamento. Né? Theologische Wörterbuch des Alten Testaments, que é uma lista completa de
todas as palavras empregadas para escrever a Tanakh inteirinha, com a origem das palavras, parentesco semítico e mais ou menos uma síntese breve dos seus usos em todo o texto do Antigo Testamento. Então esse é um trabalho minucioso, mas que é de um suporte importantíssimo no estudo da Sagrada Escritura. Então, em compreender os vocábulos e depois o contexto. Nunca pensem que a gente estará de posse da teologia, seja do Novo, seja do Antigo Testamento, simplesmente por uma resenha dos estudos filológicos. Quer dizer, a filologia fundamental é importantíssima, mas ela não esgota o significado, né, digamos assim, da teologia da Sagrada Escritura. Então, a intenção original do autor é o ponto de partida, né? Mas a palavra de Deus, atenção, não se esgota na intenção original do autor. Essa observação é muito importante. Por quê? Porque para o cristianismo católico, a palavra de Deus está presente na Sagrada Escritura e na tradição. E existe uma tradição interpretativa da Escritura que pode avançar o significado para além da intenção original do autor. Então, para o cristianismo católico, o significado bíblico não se esgota na intenção original do autor. Porque o autor pode ter querido dizer tal coisa e a interpretação do que ele disse, pela patrística, assenta uma expressão da revelação da palavra de Deus para além da intenção original do autor. E aí, importante, né, quando, por exemplo, vocês estudarão certamente, no semestre que vem, estudarão a tradução, o bloco do Pentateuco, por exemplo, um famoso texto, é aquele, né, de Gênesis 11, os primeiros 11 versículos, episódio conhecido como a Torre de Babel. A Torre de Babel que, digamos assim, recebeu uma tradição interpretativa, né, pelos padres da igreja, de língua grega, que leram o texto a partir da Septuaginta, da tradução grega daquele episódio, e que interpretaram como a arrogância da humanidade como modelo clássico literário de crime e castigo. Crime e castigo é o título da obra de Dostoiévski, né? Mas é um modelo literário, e isso é importante. Se você comete um delito, depois vem a punição. Então, isso funciona em diversos relatos da antiguidade. Todas as historinhas que as mamães contavam pra gente na hora de dormir segue esse modelo literário. Era uma vez uma princesa. Então, bonzinho e malvado. O que acontece? E os malvados que oprimem os bonzinhos. O que acontece no final? Aí vira a volta. Os malvados são castigados, né? E os bonzinhos são premiados. Delito e castigo. É um modelo literário que funciona em muitas literaturas, né, universais, em diversas culturas. Ou seja, como for, o texto foi interpretado desse jeito. E por isso Deus, né, desceu, visto a arrogância da humanidade que quer construir uma torre que chega aos céus, confundiu as línguas e frustrou os planos da humanidade. Então, a multiplicação das línguas, o surgimento das línguas na humanidade é resultado de uma punição divina. Porque se o povo não tivesse pecado, todo mundo falava uma única língua. Qual? Não sei. Hebraico, Esperanto. Sei lá, né? Então, nessa perspectiva, houve uma interpretação, e é claro que os padres da igreja, cristãos que eram, interpretando o texto a partir da versão grega aqui, lendo o Novo Testamento, contrapuseram o texto de Atos Apóstolos, capítulo 2. Se Gênesis capítulo 11, Deus multiplicou as línguas, criou uma confusão, não permitiu mais a comunicação entre as pessoas, em Pentecostes, com o carisma, com o dom do Espírito Santo, a humanidade inteira volta à compreensão universal sem o problema das línguas. Quer dizer,
resolve-se o problema. Ora, a interpretação exegética de hoje vai para outra estrada. Por quê? Porque avançou na pesquisa exegética, artefatos arqueológicos foram encontrados. A propósito, o texto em hebraico não fala em línguas em nenhum momento. Se você ler a sua Bíblia lá em português, usa o termo língua ou línguas 4 vezes. Em hebraico não aparece em nenhum momento a palavra língua. Então não se trata de questão de língua falada. Né? E outros artefatos teológicos colocam o texto num outro ambiente interpretativo. Então hoje a gente tem condições de explicitar, né, a partir da análise filológica do texto em hebraico e a partir de artefatos arqueológicos, explicitar com bastante segurança o que seja a intenção original do autor. Só que, para o cristianismo católico, a intenção original do autor não esgota o sentido do texto. O texto ganha outros sentidos na interpretação do texto pela patrística, que se fundamenta como expressão da palavra de Deus. Então você pode dizer, assim era assim assado. No entanto, os padres da igreja assentaram, não dá para você dizer, bom, os padres da igreja tudo erraram, porque, ao menos se você é católico, não convém dizer isso. Então, para dizer, né, que a intenção original do autor não esgota o significado da Sagrada Escritura. E é claro que se trata de linguagem divina, né, a palavra de Deus em linguagem humana, como o texto humano, é por isso que o cristianismo católico insiste para estudar o contexto histórico, os gêneros literários no qual o texto é lido, é escrito. Por quê? Porque para descobrir a intenção original do autor, você tem que, de alguma forma, se colocar no mesmo ambiente no qual o autor viveu e escreveu. A língua dele, né, a quem ele escreveu, que dificuldades, problemas, desafios ele vivia, etc. Então, esse voltar, né, no tempo e no espaço, né, digamos assim, ao momento de partida, ao gênero literário, etc., é um esforço para descobrir a intenção original do autor. É claro que esta abordagem aqui, ela é prevalentemente feita pelo método histórico crítico, que para muitos não passa de uma espécie de arqueologia do texto, porque você interessa o que vem antes, né? Até voltar lá, na origem, na intenção original do autor, o que ele disse lá atrás, etc. E é claro que o método histórico crítico, como eu falei, não esgota, ele tem seus, né, o documento que eu mencionei antes, na interpretação da Bíblia na igreja, diz que o método histórico crítico é útil, é importante e é indispensável. Mas ele tem seus limites. Por quê? Porque ele, em última instância, não dá conta de evidenciar a força comunicativa do texto no hoje da igreja. Então, parece mais um exercício de história do texto, mas que é fundamental, porque a força da mensagem divina no hoje da igreja, ela não pode ser um acréscimo extrínseco ao texto e à intenção original do autor. Os acréscimos de sentido, mesmo que sejam dados pelos padres da igreja, eles nunca são em oposição à intenção original do autor. Não existe uma linha de continuidade na expressão da palavra de Deus a partir, né, da intenção original do autor. Então, é importante esse aspecto, né, para a gente ter como ponto de partida, né, a interpretação da Bíblia e com o uso de outros métodos. Hoje, digamos assim, o exegeta católico nunca usa um único método na interpretação do texto, porque todos são úteis, são bons, mas também têm os seus limites específicos. E claro, cada método se usa de acordo com o texto. Quer dizer, você não esse negócio, né, como dizia o meu professor Jean-Louis Scar, né, que é um dos maiores exegetas, né, do Pentateuco da atualidade, dizia, não adianta você primeiro, não adianta você escolher primeiro o método para depois você caçar o texto. Não é assim. É como você entrar né, é como você entrar na cozinha e dizer, né, eu quero serrar uma madeira. Vou pegar aqui uma faquinha de mesa. Não é adequado.
não é adequado. Primeiro você vê o que você tem que fazer. Se é um tomate, você pode pegar a faquinha de mesa. Se é uma tora de madeira, não funciona. Não adianta você pegar um tacho para poder fazer café. Um tacho. Fica difícil, né? Para despejar um bule com um tacho enorme. Então, por quê? Certos textos pedem os instrumentos adequados. Tem exegetas, como dizia o meu professor Jean-Louis Scar, que são apaixonados pelo método narrativo. Ora, o método narrativo é ótimo, ele é útil, é importantíssimo, desde que o texto que você vai analisar seja narrativo. Não dá para você pegar um salmo, eu sou exegeta, defensor, bandeirinha, método narrativo, etc. E não dá para ler a Bíblia inteira com método narrativo, porque tem textos que não são narrativos. Um código de lei não tem narratividade. Narrativo é aquilo que conta, fulano levantou, não sei o que, com expectativa de ir embora de férias, ficou frustrado, desceu pro café, etc. Não comeu, ficou triste, etc. Ou então estava exultante. Não é contando, tem que contar alguma coisa. Narrativo, método narrativo é para narrativas. Um salmo não tem narrativa. Não tem narrativa. Se você arrancar um versículo de um salmo, e de fato a liturgia faz isso, né? Vários salmos, se vocês prestarem atenção, às vezes faltam alguns versículos. E curiosamente são os versículos nos quais Deus é muito irado, às vezes. A liturgia faz isso para poder não escandalizar. Isso foi uma operação, a propósito, foi a pedido do Papa, do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI conduziu as conclusões do Vaticano II muito livremente, deixou que os debates entre os cardeais, as equipes formadas para os estudos, orientasse e dissesse, e ele não interviu, a não ser na comissão de liturgia, que ele interviu 2 vezes, e pediu para estudar, para retirar esses versículos nos quais poderiam escandalizar, porque com o Concílio Vaticano II seria dar acessibilidade à liturgia, aos textos da liturgia, digamos assim, por conta das línguas vernáculas, dar acesso a isso a todo o povo. Então, para evitar escândalos, digamos assim, o Papa pediu para poder retirar alguns versículos dos salmos, etc. Por exemplo, o Salmo 137, que no finalzinho foi retirado da liturgia. Senhor, quebra a cabeça das criancinhas dele na pedra. Pegar os bebês pelas perninhas, pedrona lá, pega o bichinho, puf, quebrar a cabeça um por um. Então, escandaliza o povo, etc. Então, assim, agora nem sei porque eu estava falando sobre isso. Para dizer que, digamos assim, essa questão da palavra de Deus, que é apresentada para nós em diversos gêneros literários, precisa isso ser levado em conta no momento da seleção de um método. Quer dizer, o método tem que respeitar a condição do texto, caso contrário não funciona. Então o intérprete divino tem que ter fidelidade à igreja, é uma pessoa de fé, fidelidade à igreja, e colocar-se na tradição e no magistério da igreja. Okay? O magistério da igreja levanta a bandeirinha e diz assim, dá licença, quem autenticamente interpreta a Sagrada Escritura é o magistério. Okay? Para o cristianismo católico, o verdadeiro intérprete da Sagrada Escritura não é o exegeta que ficou chafurdado na cela 20, 30 anos estudando língua semítica para cima e para baixo, fazendo isso, aquilo, outro, mas o verdadeiro intérprete da Sagrada Escritura é o magistério. Por isso, onde chega o bispo, o exegeta
faça silêncio. Quem interpreta a Bíblia autenticamente é o bispo. Viu? Cuidado. Mas eu estudei, não sei o quê. Por quê? Porque vocês certamente, com os professores de Bíblia que vocês terão atualmente, saberão muito mais Bíblia do que os bispos de vocês que estudaram Bíblia há 20, 30 anos atrás. Tenho mais absoluta certeza. Vocês terão muito mais formação bíblica do que qualquer um dos bispos de vocês, a não ser que o bispo atual, que vocês receberem, seja biblista, que fez o curso específico de Bíblia. Caso contrário, qualquer um de vocês terá mais formação bíblica do que qualquer um dos bispos que vocês têm. Mais provável, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da atualidade da pesquisa bíblica, no ano católico e tudo mais. Okay? Onde o bispo chegou, por favor, é o bispo que interpreta autenticamente a Sagrada Escritura. Né? Você pode fazer observação de cá e de lá, mas a interpretação para a ordem da fé é o magistério quem o faz. Né? E por isso os exegetas cristãos católicos estão a serviço do magistério. Nunca percam de vista isso, é a mesma orientação para o teólogo. Né? Vocês têm um curso, acho que no primeiro ano de teologia, sobre o que é teologia, a função do teólogo, etc. Então, já estão, digamos assim, sabidos nessa parte. Então, assim como o teólogo está a serviço do magistério, mesma coisa, o biblista está a serviço do magistério. Ok, pessoal? Então, a gente, digamos, com relação aos métodos, disposição, fé, humildade, ter humildade, porque, primeiramente, o exegeta está lidando, não percam isso. O fato de que você, ao estar aí estudando a Bíblia, não sei o que, você pega a Bíblia para lá, vira para cá, vira para outro lado, lê, relê, rabisca, etc. Não percam a percepção de que, em última instância, você está lidando com a Palavra de Deus, e de que, como Palavra de Deus, ela está acima, digamos assim, da ordem meramente natural das coisas, embora em linguagem humana, e a gente nunca conseguirá esgotar todo o significado da Sagrada Escritura. Então, qualquer interpretação, o maior que seja, o exegeta, você, estudioso, etc., ela será sempre circunstancial, ela será sempre limitada, e ela nunca abarcará todo o sentido da Sagrada Escritura. Então, essa percepção de que se trata de Palavra de Deus, ela é fundamental porque nos coloca no justo trilho da humildade, em saber que a Palavra de Deus ela é inesgotável no seu significado e na sua riqueza. Isso o cristianismo católico já herdou isso desde a época da tradição antiga testamentária. Como eu falei para você, a interpretação rabínica considera que cada palavra da Bíblia tem 70 rostos. Imagina, cada vocábulo é como se fosse 70 pessoas que você vai conviver para conhecer. 70 rostos diferentes, para dizer desta riqueza basicamente inesgotável do significado da palavra de Deus. Então esse elemento é muito importante, a fé, a boa vontade para ouvir a palavra de Deus, a humildade, para poder se colocar diante do estudo da Sagrada Escritura como posturas de base fundamentais para a interpretação da Sagrada Escritura. Então isso como postura é fundamental nessa perspectiva, digamos assim, para o estudo bíblico. Com relação aos documentos, só faço mencionar brevemente, Providentíssimos Deus, de 1893, do Papa Leão XIII, sobre os estudos da Sagrada Escritura, o primeiro documento que aborda, que é específico sobre os estudos da Sagrada Escritura. O momento histórico específico dessa carta era o ambiente do racionalismo, no qual a gente, evidentemente, tinha uma preocupação fundamental por parte da igreja, evidentemente, que era aquela de negar a revelação divina, e reduzir a Sagrada Escritura como meramente obra literária ou, digamos assim, escritos que, digamos assim, que
resultado do esforço humano. Então, assevera o racionalismo, como vocês sabem, né, uma expressão, uma excrescência última, né, ali do iluminismo, no qual a razão é a deusa de tudo, tudo que se faz debaixo do sol, né, acima do sol não tem nada, então tudo que se faz debaixo do sol é fruto, né, da capacidade humana, então se negava um pouco esse aspecto. Então, Providentíssimos Deus se coloca um pouquinho neste ambiente ali, e é claro, né, que ela vai reafirmar a questão da inspiração bíblica, né, do aspecto sobrenatural da palavra de Deus e ao mesmo tempo, né, a inerrância da Sagrada Escritura. Então, mas é um documento também que vai de alguma forma, né, pedir, digamos assim, para que né, digamos, se estude a Sagrada Escritura. Então, diante do movimento, né, racionalista que tendia a diminuir o elemento da palavra de Deus, né, no estudo dos aspectos humanos do texto, a igreja, longe de dizer, não, vamos voltar a ler ou recolher, não vamos mexer, isso é proibido, é coisa de Satanás. Não. A Providentíssimo Deus convoca, né, também para o âmbito católico o estudo científico da Sagrada Escritura, o que foi uma postura bastante corajosa e bastante ousada, né? 50 anos depois, né, a gente tem o documento Divino Afflante Spiritu, 1943, do Papa Pio XII, e aqui, né, digamos, o contexto é um pouquinho diferente, né, não é mais aquele forte racionalismo, né, do documento precedente, mas aqui o contexto é outro, isto é, a tendência por parte, inclusive, de membros, ou, né, de membros do magistério, digamos assim, que tentou, de alguma forma, fechar-se numa leitura espiritualista da Sagrada Escritura. Porque os resultados do método histórico-crítico pareciam ser danosos para a fé, inicialmente, inclusive o magistério teve certa resistência, né, com relação a esse método. A Divina Afflante Spiritu teve a coragem, né, de convocar para ir mais adiante, é preciso estudar mais, né? Então essa que é a questão. Quando um texto é difícil, quando a coisa é dificultosa, quando os resultados da pesquisa, né, aparecem, digamos assim, escassos, o que se deve fazer? Larga de mão? Não, estuda-se mais um pouco, né? Como numa conferência do professor Jean Luiz Scar, pelo centenário do Pontifício Instituto Bíblico, em 2008, né, no auditório da Gregoriana, né, depois da conferência dele, um membro da plateia diz, vocês exegetas, gostaria de fazer uma observação, vocês exegetas passam a vida inteira aí, ó, estudando esses negócios, não sei o quê, né, cadê as explicações que a gente tem? Não tem. As explicações que vocês apresentam, um apresenta de um jeito, outro apresenta de outro jeito, né, e primeiro, a gente não entende nada disso que vocês estão explicando, porque a gente vai ler e não entende nada. Segundo, um explica de um jeito, outro explica do outro, né? E ninguém parece explicar aquilo que a igreja parece que ensina, então, para que serve tudo isso? Alguém fez essa pergunta. Eles, bom, se as explicações, né? Primeiro isso que eu falei, né? Se as explicações, né, não são suficientes, é por conta do objeto que está acima né, de esgotar as explicações necessárias a serem dadas. Segundo, as diversas explicações são facetas do mesmo mistério que a gente, né, tenta, né, compreender mais e mais, e a igreja cresce com a compreensão da Sagrada Escritura. Em terceiro lugar, né, quando a gente estuda um texto e não compreende, significa que é preciso estudar mais. Então, um pouco de humildade é a solução, um pouco de humildade de um lado e dedicação, amor à Sagrada Escritura, de outro lado, é o único caminho a ser seguido. Ok, pessoal, então depois vocês dão uma olhada nesse material, né, para completar, digamos assim, as leituras de vocês, no essencial mais ou menos, né? A gente poderia continuar falando ad calendas gregas, isto é, até, sei lá Deus quando, né? Então chega de palavrório, de falatório. Agradeço pela paciência, né, de um semestre, né, com as nossas longas conversações matinais, algumas úteis talvez, outras menos, outras inúteis mesmo, né? Então, mas
esse é mais ou menos o escopo, o caminho tomado, né, por uma introdução à Sagrada Escritura, elementos, né, digamos assim, instrumentos que permitirão essa é a esperança, né, melhor se aproximar ao texto bíblico, e espero que com estas poucas e escassas ferramentas, a partir do próximo semestre, vocês, então, com os devidos professores dos blocos literários da Bíblia, possam amorosamente atacar o texto, né, com amor, com dedicação, para compreender o significado profundo, né, no âmbito da igreja, como a gente tem falado. Por isso a gente encerra por aqui o nosso semestre, né, se Deus permitir, semestre que vem a gente se encontra, se não, a gente se encontra na vida após a morte, ou em algum lugar por aí. Obrigado a todos pela paciência, pela perseverança, né, dediquem, vale a pena estudar a Sagrada Escritura, né, sobretudo vocês, né, os que estiverem no caminho do sacerdócio. Esse é o feijão com arroz, né, porque a homilia é isso, né, todo dia você está em contato com a Bíblia, outras coisas, Trindade, tudo é importante, evidentemente, né, mas aquilo que você lida cotidianamente no ministério é com a palavra de Deus, né? Você não terá que explicar o mistério da Trindade todo dia, não terá que falar sobre a unicidade de Deus, sobre isso, sobre aquilo todo dia, em algum momento certamente, né? Mas a palavra de Deus será o feijão com arroz, né? O alimento cotidiano, seja do ministro, seja do presbítero, seja também aquilo que você oferece aos demais. Então, perseverança, amor, dedicação e humildade diante da grandeza da palavra de Deus. Obrigado a todos.